Olá, ouvintes e internautas do Check-up de Carreira. Estamos começando mais um programa, agora de segunda-feira, às 13 horas. Então, a partir de hoje, 29 de janeiro, estaremos com vocês toda segunda-feira, abrindo a semana, com muitas oportunidades de trabalho, vagas de emprego, entrevistas exclusivas para você decolar a sua carreira. E hoje o programa ele tá imperdível, né? A gente tem o quadro da Cris Correia, ela tá aqui, Look Up com Cris Correia. Ela vai falar sobre etiqueta profissional e juntamente nós vamos falar de um assunto bem interessante. Como trabalhar em casa. Então, assim, hoje a gente sabe que muitas pessoas, elas optam por trabalhar em casa para ficar mais próximas da sua família ou reduzir custos com transporte. E aí, assim, esse é o seu sonho? Ou já passou isso, né, essa questão, assim, na sua cabeça e você fica em dúvida, tem gente que fica com medo, tem muita ansiedade, falando, será que dá certo trabalhar em casa? Como que a gente pode trabalhar em casa, obter lucros, um rendimento extra com serviços de casa, com a família em casa, às vezes com os filhos, com o marido? Então, como que você deve se organizar? E é isso que a gente vai falar hoje com a CEO da Deu um Nó, a Erika Olaf, e a Cris também está aqui no quadro e a gente vai, na verdade, dar algumas dicas de etiqueta profissional para quem gosta de trabalhar em casa, para quem já trabalha em casa e para quem quer trabalhar. E hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre as inscrições, né? Estamos oficialmente abrindo as inscrições para a segunda-feira de empregos do Check-up de Carreira, que vai ser em Guarulhos, na Universidade Brasil, no dia 1 de março. Então, se você compareceu na primeira feira de empregos agora em janeiro, na Associação Comercial de São Paulo, ou se você não pôde comparecer e quer ir ao nosso evento, a gente já está com a segunda-feira confirmada. Hoje nós começamos a vender, a comercializar os convites. O lote 1, o ingresso é apenas R$15, e nesses R$15, o que você vai ter na feira? São 5 palestrantes, 4 workshops e vários expositores com vagas PJ e CLT para São Paulo, para Guarulhos e para todo o Brasil. Por quê? Nossos expositores são agências de emprego, sites de recrutamento que não trabalham só localizado. Por exemplo, a feira é em Guarulhos, então só vão ter oportunidades para Guarulhos. Não. Terão oportunidades, então, para São Paulo, Guarulhos e todo o Brasil. Vamos lá, essa semana também a gente tem alguns eventos do Check-up que eu queria passar para vocês e 2 coberturas exclusivas. Na quarta-feira a gente vai ter um evento comigo, que na verdade é um workshop, coaching criativo para recolocação profissional. É um coaching em grupo de 1h30 para quem está buscando uma recolocação e precisa de ajuda. Então a gente vai co-criar. É um grupo limitado somente a 12 vagas e a gente vai conversar sobre as tendências do mercado de trabalho e o que a gente pode fazer, né, para intensificar essa recolocação mais rápido agora nesse primeiro semestre de 2018. Então, se você está buscando recolocação e precisa de ajuda, você pode se inscrever no meu workshop Coaching Criativo para Recolocação Profissional. Quarta-feira agora, dia 31, na Unidade Paulista, à noite, das 19 às 20h30. Eu vou deixar na nossa timeline o link para inscrição, tá bom? Para passar para vocês. E, então, feira de emprego começando hoje, workshop criativo, e a gente também tem 2 lives, 2 coberturas exclusivas do Check-up de Carreira, na quarta-feira e na quinta-feira. A gente vai em 2 eventos de Eneagrama. Você quer então conhecer um pouquinho sobre o Eneagrama e saber como que ele pode ajudar no seu perfil profissional e pessoal também, né? Ele trabalha aí com um autoconhecimento e para você conhecer mais o seu perfil, e diante desse conhecimento você pode ter escolhas mais assertivas. Então a gente está assim com bastante coisa essa semana. A gente começa o programa na segunda-feira com um curso na quarta-feira, uma cobertura exclusiva
à tarde, antes do curso, das 15 às 16 horas, e depois na quinta, das 10 às 13, então comecinho da manhã até depois do almoço, a gente vai estar com essas coberturas exclusivas para vocês, tá bom? Então, também só queria agradecer a Costume Que Me Veste, o ateliê da Luciana Lucena. Hoje ela me presenteou com essa pulseira linda da nova coleção dela. Obrigada, viu, Luciana? E aí a gente agora vai para as entrevistas, né? A Érica tá aqui comigo, Érica Olaf, meu braço direito na consultoria, mas ela é CEO da Deu um Nó, então ela ajuda as empresas a co-criarem aí mais negócios diante de organização, e ela tá na organização da segunda-feira de empregos também comigo, e aí ela vai falar como trabalhar em casa. Tudo bem, Érica? Tudo bom, Má? Tudo. Vamos lá, né? E agora estamos enquadradas. Ó, Ótimo. então tá bom. Ótimo. Ó, que beleza. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E como que tá a expectativa da feira? Ai, tá grande, né? Perto de... Não muito perto, mas na minha região, né? Então, na sua Não região. preciso acordar de madrugada dessa vez, que a feira começa à tarde. À tarde, é verdade. Então vai ser bom para as pessoas, né? Vai estar mais gostoso, já vão ter almoçado, Já vai prontas para aprender desde cedo. É isso né? mesmo. Então vai ser muito bom. E a gente está com uma expectativa muito, muito grande, porque a feira, na Universidade do Brasil, a gente comporta, né? Eu digo, a universidade, o local comportam mais pessoas, né? Sim. Então é muito legal, a gente está com uma expectativa aí de 130 pessoas. Na primeira feira já foram 100 convidados. Então você não pode deixar de fazer a sua inscrição e garantir o primeiro lote, porque daqui a alguns dias já vira o segundo lote. Exatamente. Mas a gente vai deixar tudo bem explicado no convite, né? Com certeza. E vão ter workshops dessa vez, né? Exatamente. Então, da outra nós tivemos só um ciclo de palestras, né? E quem foi pediu para que se falassem de outros temas e que se tivesse uma interação maior com quem estava ali fazendo a palestra. E aí, atendendo a eles, a gente conseguiu. Então, assim, se você acompanha o Check-up de Carreira, todos os participantes, os donos dos quadros, estarão lá com você ao vivo e a cores num workshop, então você pode tirar todas as dúvidas. Então, a Cris Correia, que está aqui, ela vai fazer um workshop de etiqueta profissional. A Fabíola também vai fazer um workshop de processo seletivo, eu vou fazer um de recolocação profissional e o Lucas de finanças pessoais. Então, todos esses assuntos que a gente conversa aqui toda semana, você vai poder estar ao vivo com a gente, fazer sua pergunta, tirar todas as dúvidas. Então, esse workshop de 1 hora é um workshop mais prático. Então, a gente teve, né, a gente ouviu a pesquisa, a gente leu a pesquisa de satisfação, ouviu também alguns comentários sobre a feira e pensamos em trazer ainda uma feira melhor para você. Exatamente. Então vamos lá agora. Então a Érica vai falar um pouquinho dela, né? Érica, se apresenta, fala um pouquinho da Deu um Nó. A Deu um Nó, ela é uma empresa que ela nasceu há 1 ano para ajudar o empreendedor aquele apoio, aquela coisa chata de todo dia ter que ficar preenchendo formulário, responde e-mail de cliente e faz contrato e revê contrato, né? Aí nós fomos crescendo, esse ano a equipe, nós estamos por enquanto com 4 pessoas, Sim. atendendo vários empresários, várias empresas, empreendedores, empresa, e algumas empresas já de médio e grande porte. Então toda a equipe trabalha, cada uma na sua casa, né? Então eu tenho uma colaboradora, uma parceira de trabalho que é do Rio Grande do Sul, e uma outra que é de Minas Gerais. Que eu posso constatar isso, né? Exato. E deu certo. Antes de começar a parceria, eu ensino as minhas parceiras a trabalharem em casa. Porque por mais que pareça simples, mesmo pra mim que não tenho filho, mas não é uma coisa tão simples assim você trabalhar em casa. Tem muitos desafios. E aí precisa profissionalizar um negócio, né? Exatamente. Não é sentar na cama e ficar no computador. Que isso que a gente não vai é trabalhar hoje. Em casa, né? Isso é ficar mandando mensagem. Então, trabalhar em casa tem toda como procurar emprego. A pessoa precisa mudar o mindset dela para trabalhar em casa também. Também, exatamente. Então, vamos lá começar, né, aqui com as nossas perguntas para Érica.
O que o empreendedor precisa fazer para trabalhar em casa? Primeiro, ele precisa de disciplina, né? Precisa ser uma pessoa já disciplinada e fazer o seu planejamento. Então, ele vai precisar definir que horas que ele vai trabalhar, né? Descobrir, né, o seu autoconhecimento. Qual é o seu horário produtivo? Produz melhor de manhã, produz melhor à tarde, à noite, de madrugada. Ou depende também da rotina da família, né? Exatamente. Tem filho que leva para a escola, é o horário que o marido trabalha. Então, dependendo da rotina da família e o processo que ela se conhece, que ela sabe que produz bem, ela vai escolher ali o horário que ela vai trabalhar. Né? Se ela trabalha melhor sozinha, melhor com barulho, ela vai se descobrir. Então, ela vai fazer esse planejamento para falar, olha, esses horários aqui são meus horários de trabalho. Exatamente. E quanto ela quer trabalhar, 5 horas, 6 horas, 12 horas, 16 horas. Então, ela vai definir o processo dela. E isso ela vai ter disciplina. E se uma mulher é a dona da casa, o que ela vai precisar fazer? Separar o que é da casa para separar o que é do trabalho. Exatamente. Né? Não adianta, eu tenho que fazer o almoço, mas eu vou trabalhar um pouquinho aqui, enquanto o almoço tá ali na panela, eu vou responder no cliente. Vai queimar comida e vai atender mal o cliente. Não. Então, é uma coisa. A hora da casa é a hora da casa. Atenção total. Eu lembro uma entrevista que a Tabata do MQD falou, né? Ela falou, é uma coisa, eu estou com a minha família, não estou trabalhando. Eu estou trabalhando, esqueço o mundo. É porque senão não foca. E querendo ou não trabalhar em casa, precisa ter foco. Precisa ter muito mais foco. Porque é a campainha que toca, é telefone que toca. Né? Alguém que chama. Alguém que chama, vem medir a luz, vem medir a água, vem medir o gás. Quem mora em casa, quem mora em prédio, tem barulho dos vizinhos ao redor. Então a pessoa precisa se conhecer para ter essa disciplina. E também ela precisa ter um contrato aí com a família, né? Explicar que é o trabalho dela, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas é uma tendência hoje em dia trabalhar em casa. Ou trabalhar em casa, ou de repente fazer um home office, né? Então, eu na minha casa, como tenho, a minha casa ela é pequena, mas eu tenho um outro espaço. Eu comecei dentro de casa, não deu certo pra mim. Então, na minha rotina, dentro da minha casa, não. Mas dentro do meu quintal, eu consigo. Então, eu tenho um espacinho reservado só pro meu escritório. Montei o escritório, deixo lá o computador, a impressora e tudo que eu preciso em volta de escritório. Como se eu estivesse dentro de um escritório. E é legal fazer isso, né? Precisa. Dentro da casa, você precisa entender um lugar que é aquele lugar definido para você trabalhar. Sim, mesmo que a pessoa vai trabalhar na sala, tem uma mesa específica para ela na sala. Um cantinho, né? Um cantinho, ou se ela não faz nenhuma refeição na cozinha, né? Ela tem um lugar específico para comer, então ela não vai manipular nada na cozinha, trabalhar na mesa da cozinha. Mas é importante uma mesa e uma cadeira. Sim. Porque senão haja coluna e haja sofá da casa, né? Pra poder aguentar. Exatamente, até porque a gente fica muito tempo no computador, né? Exatamente. Mesmo quem trabalha no celular, o sofá não é mesa, cadeira, ele foi feito para isso, né? Para poder trabalhar. Exatamente. O sofá foi feito para relaxar. Então, pra gente recalcular aqui, disciplina e ter um lugar específico para trabalhar dentro de casa. Exatamente, e o planejamento. Tá, bacana. Existe alguma ferramenta ou técnica para ser mais produtivo trabalhando em casa? Tem. Então, dentro do planejamento, ela vai ter que escrever. Né? Então, assim, eu tenho na minha casa um quadro branco, como esse que nós temos aqui no fundo. Ah, que legal. E eu escrevo lá no quadro branco a minha rotina. Então, a hora que eu vou pra academia, né? A hora que eu vou trabalhar. Se eu tenho reunião por Skype, eu ponho Skype, que é pra ninguém me interromper. Sim. Né? Embora sou eu e meu marido, mas se ele chegar mais cedo do trabalho, ele vê lá que tem Skype antes dele sair, então ele nem vai pro escritório. Ele passa, dá uma olhada na janelinha, se eu não tô falando sozinha, né? No computador a gente fala sozinha, ele nem chega. Ele fica em casa e espera eu acabar. Mas tá certo, né? Então a gente tem esse contrato em casa. Sim. E o Evernote, ele é uma ferramenta gratuita, algumas funções, né? Muita coisa gratuita. E ele ajuda a organizar as ideias. Então, eu tenho um texto básico para falar com o cliente, eu tenho um e-mail-chave, é sempre assim que eu respondo, para ficar padrão, para ficar profissional, bonito. Sim. Né? A pessoa não sabe que você está na sua casa. Exatamente. Então, você deixa lá o Evernote, ele vai, se você estiver na rua, o meu fica aqui, no meu celular, né? Baixei o aplicativo, tem que responder alguma coisa para o cliente, já está salvo o texto. Entendi. Eu vou lá, copio e colo, pronto, rápido. Otimiza o tempo do que ter que digitar, ou achar onde é que está aquele e-mail que você salvou. Entendi. Então é muito mais rápido. E usar realmente a agenda.
né? Do Google. Usar a agenda. Do Google, o Google, Outlook e a agenda, quem é, como eu, que gosta de escrever, a agenda de papel também ajuda. Eu só uso a agenda de papel e o Google, né? Hoje em dia, às vezes, os dois eu mais marco meus compromissos dentro do Google, então eu vou trabalhar hoje das 3 até as 9 da noite. Então eu reservo aquele horário na agenda, é para trabalho. O que eu tenho que fazer no trabalho está na agenda. Então, que cliente eu tenho que atender, que tarefa, algum contrato, alguma conta de banco, fica na agenda, as tarefas. Então dá para separar bem. E é tão bom quando você acaba o dia, tá tudo riscadinho. É, muito bom. Que você bom. fez tudo. Legal, então Evernote, ferramenta, o Google, a agenda do Google, né, que é o Google Calendar. Isso. Que mais? A agenda manual. Manual. A agenda de papel ou um planner, quem gosta, né? É verdade. Quem gosta de muito papel. Então, cada um vai se identificar com o seu jeito. Exatamente. Mas tem que ter uma ferramenta para escrever o que você vai fazer. E também, você tem alguma dica para quem atua com revenda, né? Revenda de produtos ou marketing multinível? Sim, eu tenho algumas amigas que foram minhas cobaias, digamos assim. Nós fizemos alguns testes para trabalhar. Então, eu fui ajudando um grupo devagarzinho, né? Algumas amigas, então elas trabalham com marketing multinível e revendem algumas coisinhas. Entendi. Elas começaram a separar o dia de trabalhar e o horário de trabalhar, setorizar as regiões que elas vão atender e usar uma agenda do Google. Ah, que legal. Né? Então coloca na agenda do Google, eu vou visitar tal cliente, tal dia, tal hora, então desse cliente para esse é muito longe, então eu vou trocar de dia e vou colocar os clientes na mesma região para atender. A fazer a prospecção pela lista de transmissão, porque grupo ninguém aguenta, né? Sim. É muito chato. E aí faz a lista de transmissão, então aumentaram as vendas. Mas separar o dia de aprender também, porque marketing multinível ensina. Sim. Então tem os cursos. Tem os cursos e geralmente são encontros semanais, Isso, né? E às vezes são online também. A maioria, né? Eu tenho uma amiga minha que ela faz treinamento online. Então ela já tenta ali preparar a família, os filhos. Olha, esse dia eu tô em curso. Então, esse contrato com a família é muito importante para quem trabalha em casa, com marketing de multinível, com revenda, com qualquer outra coisa. É saber a comunicação com a família. Ou com prestação de serviço, né? Também, Quem presta serviço, quem fabrica alguma coisa, né? Quem faz artesanato, por exemplo, precisa separar a hora de produzir. Não pode ficar produzindo e ali fazer uma madeira do filho, tá produzindo e vai responder a mensagem. Ela precisa ficar concentrada na peça que ela tá fazendo. Na verdade, você está trabalhando, né? Não tem muita diferença. Na verdade, você só precisa ter essa disciplina, que eu acho que é o maior desafio. É a disciplina. É essa disciplina. O bom é que o coach ajuda um pouco também. Também. Né? Se a pessoa ela não consegue ter essa disciplina no começo, ela pode estar fazendo coach. Sim. Ela vai ajudar no planejamento, para ela... Na gestão de tempo. Exatamente. Às vezes falar não para as outras pessoas, porque a família não está acostumada com essa nova rotina. E você tem que fazer esse contrato. E realmente instituir esse contrato, às vezes no ambiente familiar, é um passo... É o mais importante. Que precisa ser dado para você ter essa construção do seu sonho, que é trabalhar em casa. E é muito difícil para as gerações mais antigas entenderem que estar em casa trabalhando é um trabalho. Exatamente. Porque é uma crença. Nós fomos criadas para estudar, faculdade, arrumar um emprego ou no estado, ou presta concurso público, ou vai trabalhar em uma grande empresa. Né? Mas nossos pais foram criados assim. A gente foi meio rebelde e saiu da linha. E porque o mercado mudou. Mudou muito. Então, assim, para os meus pais é um pouco difícil. Foi difícil no começo eles entenderem eu quero trabalhar em casa. Né? Então, eu ligava, eu não atendia. Ou eles achavam, nossa, essa menina tá inventando moda, não, né? Fica nesse computador fazendo o quê, minha filha? Você tá o dia inteiro nesse computador. Aí hoje, né, eles vão na minha casa no meio da semana e falam, olha, vem pra cá, fica aqui, me ajuda. Né? Às vezes tem uma coisinha ou outra pro meu pai me ajudar. E eu já falo, olha pai, de tal a tal hora eu tô trabalhando, né? Mas se precisar, me chama, olha, essa hora eu vou estar com o cliente, assim que eu acabar eu venho aqui e vejo o que você precisa. E ele passa, fica olhando, né? Agora tá começando a entender, tem um ano já, tá começando a entender, mas para as gerações mais antigas... Que é o baby boomers, né? É um pouco mais complicado, mas não é impossível. Né? Basta a gente que quer trabalhar em casa tem que ser firme, não pode ficar cedendo.
Então você diz sim uma vez, disse sim a outra. Não, porque senão você sai do seu foco, né? E o seu foco é assim, é ter uma renda extra, é ganhar seu dinheiro. Se você ficar cedendo, realmente aí o que vai acontecer? Aí vão falar, poxa, tá vendo como trabalhar em casa não dá certo? E isso é mito, gente, é mito. Eu trabalho em casa, eu tive uma outra empresa que eu fazia cosmético artesanal. A empresa durou 6 anos. E eu trabalhei para uma escola, ia para a escola, mas o planejamento eu fazia da minha casa. Então tem 10 anos já que eu trabalho dentro de casa. Eu tinha um escritório dentro do quarto, aí depois, quando eu fui fazer cosmético, eu migrei para uma outra área. Entendi. E assim eu fui indo, mas tem 10 anos já que eu trabalho em casa e dá certo. Entendi. Mas a gente precisa fazer isso. Eu vou olhar aqui a nossa live para olhar as perguntas aqui para Érica. E enquanto isso, e assim, por exemplo, aqui a gente está falando para quem de repente atua com revenda ou marketing multinível. E por exemplo, no meu caso, eu sou uma coach, ou eu sou uma consultora autônoma, ou eu também sou advogado. E será que dá certo trabalhar em casa? Dá. Ou de repente unir, trabalhar em casa 50% do tempo e 50% você atende o cliente de repente, ou na empresa dele, ou no escritório virtual, que é muito comum hoje em dia. Então, quem tem um emprego mais formal, que precisa estar com o cliente, né, a pessoa precisa atender diretamente o cliente, o que essa pessoa pode fazer? Dependendo da região que você mora, se você mora em um prédio, por exemplo, na recepção, às vezes, do prédio, às vezes o prédio tem um salão de festa que você pode atender, Sim. Na questão de redução de custos, mas não é tão legal atender a pessoa na sua casa, né? Se você não conhece ainda o cliente, você não sabe quem ele é. E precisa passar um ar profissional, uma empresa de médio porte, que você é grande, né? A gente sempre sonha aquilo que a gente quer ser. Então, mostre quem você quer ser. Então, se você quer ser grande, atende um coworking, né? Tem um endereço comercial, né? Muitos coworkers, eles disponibilizam o endereço comercial para você. É um investimento, mas é um status a mais, é um que a mais para o seu cliente. Na hora de entregar o cartão, tem endereço. E é o mesmo endereço que você se encontra com ele para fazer reunião. E aí em casa vale aquela mesma regra da disciplina. Faça o planejamento, prospecte seu cliente de casa, mantenha lá suas mídias sociais, que a Cris vai falar depois, né? Mantenha ali o seu relacionamento com o cliente, tudo de casa, né? Eu atendo muito pelo telefone, no trajeto de um lugar para o outro, vai muito pelo celular. Entendi. E as pessoas não sabem onde eu estou, né? Às vezes eu tô na academia, tô lá na esteira e respondendo mensagens. Eu também já fiz isso, né? Então, você não pode falar, ligar pro cliente para atender na academia. Porque às vezes sai o barulho de fundo. Mas, hoje em dia, a gente trabalha de qualquer lugar. De qualquer lugar do mundo. A gente tem algumas perguntinhas aqui, o pessoal tá gostando bastante. A Denise Cavalcante colocou aqui: Marcela, parabéns pelo trabalho. No atual momento que vivo, a maternidade, esse tema é super pertinente, né? E geralmente as mamães ou futuras mamães, elas até às vezes mudam a rotina delas depois dos bebês. Sim. E aí de repente, se de repente você consegue agilizar para trabalhar em casa, se organizar, né? Por que não? Sim, principalmente muitas amigas minhas que eu tenho ajudado, elas são mães, né? Não tem bebês, mas as crianças têm 3 anos, acho que 3 anos, a mais nova tem 3 anos. Eles dão realmente trabalho, principalmente na fase que anda e fala e mexe, né? Então é você realmente educar o seu filho do jeito que você quer, né? Não vou dar regra de educação, cada mãe tem o seu filho, cada um que cria do seu jeito. Claro. Mas é a boa comunicação da criança pequena entender que você trabalha. A minha mãe sempre fez bico. Ela sempre fez bico. Então, uma hora era manicure, outra hora resolvia revender alguma bijuteria, outra hora ia revender Avon. Minha mãe foi executiva da Tupperware e nós trabalhávamos com ela. Entendi. Então ela ia, comprava blusa para revender, nós trabalhávamos com ela. Então, olha, a mãe vai trabalhar, precisa vender. Se vender, tanto é de vocês. Então você dá o benefício para a criança. Dá um estímulo, né? Dá um estímulo. E o bebê pequenininho, né, a mãe, ela vai descobrindo os horários dela e do bebê, vai se adaptando, vai criando a rotina. É importante escrever, né, manter na agenda. Ela vai conseguir. Legal. Parabéns pelo bebê.
Tá chegando o bebê da Denise. Se eu não me engano, acho que é para daqui a um mês, né, Denise? Que ela comentou. E aí o Marcos Levi também fez uma outra pergunta. O home office tem que ser um local à parte dos demais cômodos ou pode ser no quarto ou sala, por exemplo? É que acho que ele entrou agora, mas a gente comentou no comecinho do programa. Sim. Mas pode falar novamente, é importante né? responder que muitas pessoas têm dúvidas. Se você tem um espaço separado na sua casa, melhor. Se você não tem, olha, não tem jeito, eu vou ter que fazer meu home office aqui. O importante é não no sofá e não na cama. Porque sofá é para descansar e cama é para dormir. Então, a sua cabeça, ela entende que aquele espaço de trabalho é o seu escritório. Então, você vai separar o escritório. Então, isso aqui é meu escritório. Avisa a família inteira que ali é o escritório. Né? Com uma pessoa que ela faz dieta, ela, olha, gente, isso aqui é minha dieta, ninguém come. Uhum. Então, olha, eu trabalho, aqui é o meu trabalho. É uma disciplina. Volta à mesma questão que a gente comentou, né? Então se ele tiver uma mesinha que seja... quando eu comecei a trabalhar dentro de casa, eu peguei aquelas mesinhas dobráveis de bar e eu colocava a cadeira da cozinha, que pra mim era mais confortável, dava altura, o notebook, e dali eu trabalhava. É que eu sou uma pessoa espaçosa. Então eu gosto de... Mesmo que eu ocupe um espaço pequeno, daqui a pouco eu tô tomando conta de tudo. Então quanto mais espaço, mais eu vou me largando. Então é meu. Eu não consegui trabalhar confinada numa mesinha. Mas eu conheço muitas pessoas que, tudo bem, senta ali com o computador, não pode ficar, né? Com a postura errada. Porque pode ocasionar danos para a saúde depois. Vai dar lesão por esforço repetitivo. Então, prestar muita atenção trabalhando em casa. Aqui na empresa, né? Se você tem uma lesão por esforço repetitivo, você entra na aposentadoria. Trabalhando em casa, nem sempre, né? Você vai querer colocar lá. Tem mais pergunta aqui, Érica. O Lucas perguntou assim: quem trabalha em casa pode sofrer da síndrome de Jaque? Já que você está em casa, pague uma conta, faça isso ou aquilo. Como resolver esse problema com as pessoas de casa? Esse Jaque aí, ele é bem famoso. Eu sou uma pessoa bem chata, sabe? Quando eu estou trabalhando, Então eu já aviso todo mundo que já que eu estou trabalhando, eu vou trabalhar. Então eu não atendo campainha, eu não atendo o telefone da minha casa, eu tenho o número do trabalho e eu tenho o número da casa. Pode acabar o telefone da casa de tocar, não atendo. Pode chamar no meu portão, se esgoelar, se ocorrer eu atendo. E eu tenho uma vizinha que eu conheço a voz dela, que ela recebe correspondência pra mim. Uhum. Então eu atendo quando ela me chama. Sim. Mas o restante é hora de trabalho, hora de trabalho. Olha, precisa da minha ajuda? Vai precisar de mim hoje? Pra quê? Tal dia, tal horário. Até meu marido hoje mesmo, ele precisou. Você tá ocupada? Você pode fazer um favor pra mim? Ele pergunta antes. Então, já fui lá e consegui resolver, que era rapidinho. Entendi. Mas é você mesmo, é a disciplina. Não tenha medo, gente. Quem te ama vai continuar te amando. Só não vão te dar dinheiro. Então, diga não para quem tá atrapalhando e vai ganhar o seu dinheiro, que é você que paga as suas contas. Olha, ótimo. E a Aline Lira Sobral, uma super coach do IBC também, minha amiga, ela comentou: desde 2011 trabalho com atendimentos online e o meu escritório é em casa, não é fácil, mas com disciplina e muito foco conseguimos. Exato, muita disciplina. É o que a gente comentou desde do comecinho do programa, né? Sim, muita disciplina e foco. Realmente eu quero, porque às vezes você acorda, eu não quero trabalhar hoje. E aí não é assim, né? Porque se você tivesse um emprego CLT ou PJ, você tem, mesmo assim você tem hora pra entrar, não pra entrar, mas é aquele compromisso. Sim. E aí você tem que fazer isso com você mesmo trabalhando em casa. E se você tem um planejamento, né? O meu planejamento ele é muito flexível. Então eu atendo cada dia em um horário, porque eu vou pra academia, eu faço a minha comida, eu cuido da minha casa. E tudo muito planejado, na agenda, para aqueles imprevistos que de vez em quando realmente acontecem, não tem jeito. Ah, legal. A Denise respondeu aqui pra gente fechar. Em março, né, a Maria está conosco e terei que mudar hábitos e rotinas em casa. E a minha carreira está sendo pensada também. Muito legal. Então, parabéns. Vai conseguir, você vai conseguir. Hoje em dia a carreira tem vários momentos, né? Tem. E de repente um desses momentos é o seu momento de repensar para trabalhar em casa e de repente ter o mesmo salário ter o mesmo salário, por exemplo, que você trabalhava fora. E por que não? É. Né? É possível. É totalmente possível. É possível. Legal.
Então, Érica, obrigada, viu, por Obrigada a hoje. você, A Érica vai estar aqui hoje. com a gente sempre agora no Check-up de Carreira. Então, ela sempre vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente, falando um pouquinho do trabalho dela, com esses temas super pertinentes aí pra você que assiste o Check-up de Carreira. Quando a Maria nascer, né, pôr a Maria pra assistir o programa com a gente e contar como tá sendo a experiência aí, né, a Denise? É a Denise. Denise, quando vai contando, né, cada 2 meses vou ter o quadro aqui no Check-up, então é só ir contando pra gente aí, vamos interagindo, vamos um ajudando o outro. Legal. Então tá, bom, obrigada, viu? Obrigada Deixe a seus você. contatos aqui da Deu um Nó. Sim, então deu nó, tanto no canal no Facebook, que eu tenho o canal pra dar essas dicas, Ah, então passe, né? O canal passe o é Deu canal. Nó no YouTube, tem a página no Facebook, no Instagram. Meu Facebook pessoal é Érica Olaf Silva. Uhum. E o e-mail para contato é contato@deuumno.com.br. O número 1, lembrando sempre. Ah, é verdade. É o nó. É o número 1. Deu um nó. Um nó. Então tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada mais Obrigada a uma você, vez. Má. Agora, a Cris tá aqui com a gente já. A gente vai começar o quadro dela e a gente vai comentar um pouquinho sobre etiqueta profissional trabalhando em casa, porque precisa ter etiqueta também, né, Cris? Ó a Cris aqui com a gente. Oi! Oi. Tudo bem? Tudo bem? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, É, que é o nosso verdade. primeiro programa de Primeiro programa de 2018. 2018. Muito legal, tá aqui acompanhando aqui com a gente, mas já entrou. A gente tá aqui. Legal. E hoje, a gente, pegando o gancho da Érica, né? Cris, especialista aqui, nossa especialista em consultoria de marketing e imagem. O que acontece? Quando a gente resolve trabalhar em casa, se a gente precisa de disciplina e foco. E a gente também precisa de disciplina para manter a imagem similar ao quando você vai trabalhar fora, né? Isso, E tem alguns perigos, né? isso. Como a Érica bem colocou, apesar de ser um trabalho aparentemente informal, porque é dentro de casa, tem que haver muita disciplina. Por que a disciplina? Porque, como ela colocou, as pessoas de casa, se elas não estiverem disciplinadas com o trabalho, que aquilo realmente é um período de trabalho normal, o que vai acontecer? Vai haver uma quebra naquela rotina. E a imagem, a questão da roupa também, ela ajuda muito, porque você já condiciona o seu cérebro que começou 8 horas da manhã, você tem que... Claro que você não vai se vestir de salto, que você não vai estar super maquiada, como se você fosse trabalhar, mas é importante você ter aquela sensação do compromisso, da responsabilidade. Então, nada melhor do que você já estar preparada para poder Trabalhar. O exatamente. perigo é trabalhar de pijama, eu ia até te falar. Isso, né? porque já cria um clima de preguiça. Exatamente. E aí o dia não rende tanto quanto se ela estivesse vestida, né, pra trabalhar. É o que você comentou, né? Sim, apesar de ser um trabalho em casa, hoje a gente não trabalha só no escritório fechado. Escondidinha, né? Escondido. Às vezes você tem que atender um cliente por Skype. No WhatsApp, E ele vai estar vendo pelo menos aqui. a parte de cima, a né? parte de cima. E ele a vai parte estar de vendo, cima. na verdade, ele vai estar vendo seu rosto. Então a gente tem que pensar em tudo, no cabelo, na maquiagem. Isso. Então, os cuidados, eles permanecem o mesmo. Uhum. Não, já que você, se você atende por Skype, então é bom também tomar o cuidado que eu sempre falo com relação a decote, com relação a cores, estampas também, porque o objetivo é o quê? É valorizar você. Você está bem valorizado na imagem. E às vezes você não tem nenhum contato com o cliente, o seu Sim. contato tá virtual mesmo. Exatamente. Então tudo que ele vai Captar. conectar e captar de Tá. você vai ser através daquela imagem, da forma como você está se comunicando com ele. E aí, de repente, vocês podem ter um contato visual. Isso. E aí, a gente sempre falou disso aqui no check-up. A primeira impressão É sempre a que fica. é sempre a que fica. É. Então, assim, se de repente você já presta um excelente serviço virtualmente e de repente você tem aquele contato
não é presencial, mas não deixa, é um contato presencial, só que virtualmente, né? Isso. E aí você de repente já aparece arrumada, aquela boa imagem, né? Aquele cuidado que a gente precisa ter. Aí, claro, mostra que você realmente tem disciplina e sabe trabalhar em casa. Exatamente. Eu sempre gosto de falar que imagem não é só roupa. Imagem é comportamento, é postura, ela vai muito além. Então, horário, né? Isso, horário, a disciplina. Não é porque você está em casa que você não vai cumprir os horários com o teu cliente. Se você marcou reunião, você tem que cumprir aquele horário. Você tem que ficar online também. Isso, ficar disponível como se você estivesse no escritório, como se você estivesse trabalhando. E o que é legal? Acho que você tem a oportunidade também de comunicar que você, como você falou, né? Que você é uma pessoa disciplinada, que você é uma pessoa focada. Porque mesmo estando em casa, você vai estar vestida, se comportando como se estivesse no escritório. Isso é muito positivo, porque se você não demonstra isso para o teu cliente, isso para ele já pode significar o quê? Não é organizada, não vai me entregar na hora. E a roupa, ela vai comunicar exatamente isso. E então é uma oportunidade da gente transmitir essa segurança e essa confiança sem falar. E o que é importante também levar em consideração, que a Érica bem pontuou, é todo o cuidado com o e-mail, na apresentação do e-mail, quando você vai atender um telefone, mesmo estando em casa, se você tiver criança, você tem que ter cuidado para não haver gritos, para poder não atender o telefone. O cachorro latir. Exatamente. Às vezes até o passarinho, sabe? Porque às vezes você pode ter um passarinho dentro de casa, o passarinho canta, e querendo ou não, passa como eu posso dizer, passa uma sensação assim, não passa uma sensação de escritório, né? O bom seria ter um escritório em casa, se você separar um quarto, fechar a porta e montar lá o seu escritório. Porque aí você fechando a porta, você consegue diminuir um pouco o barulho, o movimento, a informalidade, porque o telefone toca, o cachorro late, você não vai falar, com licença que eu vou sair aqui, vou só aqui e tal. Então, isso não é legal. Não é legal. Isso realmente aí tem um entrave na comunicação. E aí, querendo ou não, imagem também não deixa de ser comunicação, né? Uhum. Comunicação verbal. Isso, comunicação verbal. E aí já entra nesse quesito, né? Todos esses detalhes, algo mais aprofundado, a gente vai falar exatamente na feira, né? Então, exatamente isso, né? Na segunda-feira de empregos e oportunidades do check-up, a Cris, ela deu um workshop, né, na hora do almoço, ministrou, e aí gostaram muito, e a gente fez agora um workshop à parte das palestras. Então, na verdade, você vai ter um contato direto com ela, muito mais próximo. 1 hora de workshop, ela vai trazer uma dinâmica mais prática, né, que aí você leva para casa também. Isso. Além das reflexões, você leva para casa um exercício para você falar, poxa, a partir de amanhã eu vou começar a praticar, né? O bacana é que hoje qualquer profissional ele consegue se aperfeiçoar com as ferramentas que tem, com as informações que tem. E a feira eu agarrei mesmo com a Mai e a Érica também, que está na organização, porque é a oportunidade que você tem para poder se aperfeiçoar, como eu falei. Então, quando eu fui convidada pela Má para poder ministrar sobre etiqueta profissional no processo seletivo, eu fiquei atenta a informações que são bem relevantes na hora da contratação. Exatamente. Porque aí eu falei bastante de imagem. Muita gente perguntou assim, coisas até básicas, né? Isso. Sobre cabelo, sobre vestimenta. Sobre comprimento. Comprimento também. As pessoas não sabiam, que eu até comentei que você conhecer o básico da etiqueta te traz segurança. Por que segurança? Por exemplo, na hora que você entra na sala,
O que você tem que fazer? Você dá a mão ou espera ele dar a mão? Então, se você sabe, então você já não fica mais tão ansioso, já quebra aquele clima. E já dá uma autoconfiança que todo mundo percebe, o grupo todo, né? Exatamente. Onde sentar, você espera ele sentar? Ou você espera ele te convidar para sentar ou você já senta? Senta. Então, essas regrinhas, elas são extremamente importantes no processo seletivo, porque além da atenção que você tem, porque você já sabe que está sendo filmado, que está sendo avaliado. Então, esses pequenos detalhes, eles são de extrema importância para te trazer confiança. E eu pontuei bastante isso, que a etiqueta, o conhecer a etiqueta na prática, no processo né? seletivo, na prática, vai te trazer confiança e, consequentemente, vai te trazer segurança. E, claro, resultados melhores ao final do processo seletivo, né? Porque hoje em dia educação, gentileza, disciplina e foco são competências que estão em alta. Na verdade, quando você recruta alguém, na verdade, eu já espero isso de você. Isso. Né? Isso. E a gente sabe que hoje isso, claro, são condições sine qua non. É uma condição sine qua non. O que é uma condição sine qua non? É um pré-requisito básico para você ter um bom relacionamento com as pessoas, inclusive no ambiente profissional. Isso. Então, só que hoje muitas pessoas ainda precisam aprimorar esses conhecimentos e essas atitudes, né? Principalmente quem, como eu falei, né, quem está entrando no mercado de trabalho. Mas isso não é desculpa para não manter essa postura profissional. Principalmente porque existe muitas informações que estão acessíveis para poder a pessoa se qualificar e conhecer pelo menos o básico. Sim, claro, com certeza. E aí a gente está tendo, vai oferecer essa oportunidade na feira para você ficar mais próximo da Cris. E poxa, eu adoro o quadro dela, né, todo mês no check-up de carreira. E aí você vai ter a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, né? Tirar suas dúvidas. A gente quer nas feiras ficar mais próximo do nosso público, né, dos nossos ouvintes, dos nossos teleinternautas. A gente grava o programa aqui em São Paulo. É claro que o programa é para todo o Brasil, pela Rádio Exclusiva FM e pelas nossas mídias sociais, mas é uma oportunidade de você nos conhecer nosso time, né? Porque hoje o check-up é uma força entre com uma consultora de imagem e de marketing pessoal, uma coach, um planejador financeiro, a Fabiola, que é uma profissional de recursos humanos, e aí a gente junta as nossas forças para enaltecer a evolução profissional do nosso telespectador. Exatamente, o nosso objetivo é esse, tornar acessível essa informação. Você começou online, sim, através da rádio também, e essa ideia da feira é exatamente nos aproximar. Presencialmente, né? Presencialmente, conhecer, pegar na mão, tirar as dúvidas, chegar mais perto, né? E é bem bacana. Na feira, para quem não foi, mas a gente estava lá participando de perto, as pessoas, assim, até queriam mais. Foi 1 hora de workshop, mas, assim, o pessoal, nossa, perguntando. Foi muito legal, né? É muito bacana, porque é um assunto que eu realmente gosto, acho que é extremamente importante. E eu acredito que nunca sai de moda. Você, como ser eu comentei, elegante, né? Também tem comentários deselegantes. Ninguém quer ser mal atendido, um bom dia, uma boa tarde. Então eu acredito que isso não sai de moda. Apenas a etiqueta, o que aconteceu? Ela foi, hoje chama-se etiqueta contemporânea. Não existe mais aquela rigidez da etiqueta, mas existem regras que ainda são cumpridas e são louváveis. E isso é muito bom para a imagem, como é um assunto que eu sempre gosto de abordar, que é a imagem, e que está totalmente vinculado ao marketing pessoal, à sua marca pessoal. E geralmente, assim, a gente aqui fala de etiqueta profissional, mas na verdade são conhecimentos, né? A gente está transferindo conhecimento que você pode levar para sua vida pessoal. Sim, também. Claro. E que vai te gerar excelentes resultados nas suas relações, sejam elas qual for, né? A etiqueta ela foi um pouquinho esquecida, mas hoje, com esse poder das redes sociais, ela passou a ter uma importância muito maior.
porque as pessoas, existe o comportamento nas redes sociais, que é o que a gente vai falar na feira. Na feira, exatamente. Que é a etiqueta nas redes sociais, que é de extrema importância. E tão importante quanto a roupa, as pessoas não estão te vendo, mas elas estão percebendo quem é você, elas estão analisando quem é você através do que você está postando, através da forma que você está se comunicando. E muitas vezes o profissional ele é contratado antes dele ser conhecido pessoalmente, antes do contato pessoal. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar informações, ele vai dar uma olhada no teu Facebook, vai dar uma olhada no Instagram, vai olhar também no LinkedIn. Então, e ele vai, na verdade, acho que ele vai checar se as informações ou se a imagem que está sendo transmitida é a mesma. Está congruente com aquilo que você está apresentando. Exatamente. Né? Isso mesmo. Hoje em dia a gente tem um Big Brother ao vivo e a cores, né? Eu até falei na feira, eu falei, não esqueçam, sorriam porque vocês estão sendo filmados. Então qualquer deslize ele pode ser fatal. E às vezes as pessoas me perguntam, será que eu não vou ser artificial demais? Você passa a ser artificial quando aquilo não faz parte da tua rotina. Então, quando ela faz parte da tua rotina, quando já é algo que já está intrínseco em você, é natural você chegar, você dar um bom dia, é natural você respeitar as pessoas, é natural você ceder o lugar no transporte público. No transporte público, você abrir a porta para alguém que é mais um pouco de idade, mais do que idoso, você. Será que é o homem? Será que é a mulher? E às vezes as mulheres elas se surpreendem quando o homem vai e abre a porta. Mas cavalheirismo, a mulher ainda gosta disso, mas claro que não impede de você fazer. Mas o homem se comportando dessa forma, ele já demonstra cuidado. Então não é mais a questão de machismo ou de romantismo, mas isso também demonstra o quê? O cuidado, o abrir a porta. Claro que nem todo homem é assim, nem toda mulher também gosta desse tipo de comportamento, mas é extremamente agradável você se sentir cuidada, porque no fundo nós mulheres gostamos de ser cuidadas. Sim, com certeza. Isso é bem bacana. E, por exemplo, Cris, vamos dar uma dica para o nosso ouvinte ou para o nosso teleinternauta? Poxa, eu quero praticar boas maneiras a partir de hoje, por exemplo. Que atitude ele poderia começar, que você acha que é de grande valia para um aprendizado assim contínuo? Etiqueta, a primeira regra da etiqueta, eu até falei, é o bem-estar do outro, e não mais o meu. Sim. Então, essa para mim é a regra primordial. É sempre se colocar no lugar do outro. É sempre você se colocar no lugar do outro. Então, você furar a fila, por exemplo, você se sentiria bem se você se colocasse nessa posição de alguém entrar na frente de você, de te empurrar no metrô, de te empurrar no ônibus? E a gente vê que o caos ele acontece exatamente por conta da falta de respeito. E o respeito existindo entre as pessoas, a gente consegue viver de uma forma mais harmoniosa. Sim. Só como não há esse equilíbrio, o que acontece? Há a falta de educação. Então a etiqueta não está ligado à educação, literalmente. Porque se você está no metrô, ali você vê várias pessoas de níveis sociais. Então o nível social muitas vezes não é referência para a pessoa ser educada ou não, porque tem pessoas com um pouco menos de conhecimento e são extremamente delicadas. E também pessoas com nível superior, que tem conhecimento e são extremamente indelicadas e mal educadas. Que não pensam no outro. Mas é o que você falou, a gente precisa começar a pensar no outro. A primeira regra é lembrar do outro, o bem-estar do outro. Então aí você já respeita, você já se limita, você já tem um pouco mais de melindre. Se você não partir daí, é mais difícil você absorver e praticar as outras regras. As boas maneiras. As boas maneiras, as regras das boas maneiras. Nossa, e eu lembro que na feira, todo mundo, assim, gostou muito da palestra e perguntou... fez algumas perguntas básicas, só que as básicas que são as mais importantes, né? Exatamente, por isso que eu falei que
conhecer o básico é de extrema importância. Então, eu lembro que fizeram uma pergunta para mim sobre a unha. Unha grande ou unha pequena? Unha pequena, exatamente. Como eu falei, a primeira regrinha é saber em que você trabalha. Claro que a unha, ela mais curta, ela é mais facilita e ela é bem mais prática. Mas se você trabalha no telemarketing, por exemplo, né? Você está digitando ali, às vezes incomoda. Tem mulher que não se incomoda. Então não existe uma regra, existe uma questão de você se adaptar. Sim. O cabelo, também me perguntaram se o cabelo preso ou se o cabelo solto. Eu falei também, depende. Depende do ambiente. Se você está num ambiente mais formal e o cabelo atrapalha, por exemplo, se você tiver que ficar o tempo inteiro mexendo na cabeça, no cabelo, se isso atrapalhar, então isso já não é bom. Sim. Por quê? Porque vai atrapalhar o teu rendimento no trabalho. Com certeza. Por isso que as empresas, elas têm as suas regras de acordo com o ambiente, de acordo com a profissão, de acordo com a cultura da empresa. Você vai trabalhar, de repente, com alimentos, a gente sabe, né? Isso, cabelo preso, touca, luva. Então, aí a gente vai de novo no respeito, né? No respeitar. Por que eu tenho que usar luva? Porque a unha, às vezes, ela é um pouco suja, então eu estou respeitando o outro para poder não transmitir bactéria. Então é sempre o outro, não dá para você falar de etiqueta sem você lembrar do outro. E aí, pegando o gancho de, por exemplo, trabalhar em casa com manipulação de alimentos, por exemplo. Você mesmo trabalhando em casa, você tem que pensar que você precisa utilizar as mesmas regras numa indústria, por exemplo. E que, por exemplo... ninguém tá me vendo aqui e eu tô, de repente, numa produção de mini pizza, né? Mas aquela mini pizza vai pro prato de alguém. Isso. E aí pode, se você não realmente falar, ninguém tá me vendo, não preciso me preparar tanto, um cabelinho pode cair dentro da produção da pizza. E pode comprometer a imagem do teu produto. Sim. Consequentemente, a imagem... No nome da sua empresa. Consequentemente, a imagem da sua empresa. E como a gente colocou, da questão do cachorro, da questão do atendimento, no mínimo estranho você atender uma pessoa, ligar, que ela, hoje em dia não é mais tão difícil ter esse home office, né? Mas a gente quer, no mínimo, um equilíbrio. Sim, sim. É o que a gente espera, né? Ser bem atendido, ser atendido num ambiente mais calmo. Isso. Sem ruído. Porque compromete o desempenho. Compromete a comunicação, A né? comunicação, o desempenho, tudo tá... E o bacana é que para essa feira, na primeira feira a gente falou de etiqueta profissional, agora a gente vai falar de mídias sociais também. É claro que no dia do workshop, você, poxa, eu tô com algumas dúvidas de etiqueta profissional. É só perguntar pra Cris. Isso, vai ficar aberto, né? Ela vai ficar aberta, ela vai te responder, ela vai ter a condução aí do workshop. Então é muito bom, você pode de repente tirar todas essas dúvidas, porque às vezes, poxa, eu acompanho os programas, mas a gente tem outras, né? Milhares de dúvidas sobre isso, né? E as dúvidas, elas sempre, eu sempre falo, anota, porque por mais que você conheça, sempre vai acontecer de você ter dúvida de como se comportar. Exatamente. E então agora também, voltando para trabalhar em casa, eu acabei de pensar, poxa, qual que assim é uma vestimenta adequada para trabalhar em casa, Cris? Se, por exemplo, você tem uma prestação de serviço, por exemplo, só uma dica para quem trabalha em casa e fala, poxa, quero pensar como que eu posso me vestir, pelo menos de uma forma básica para poder atender um cliente no Skype. É legal a gente falar sobre isso. Sim, bem colocada a sua pergunta. E o que eu vejo como que o que é importante é o conforto. Como eu falei, você não precisa estar de salto alto para poder você fazer um atendimento em casa. Então isso já é conforto. Cores também isso é insignificante, né? Então, se você está num ambiente que tem ar-condicionado ou se não tem, então é importante que não fique com muito calor.
Principalmente quando você o que eu falei, quando você tem um atendimento via Skype. Sim. Caso contrário, o conforto é o segredo, é a regra básica. Exatamente. Mas o conforto não é o relaxamento, o pijama que a gente tinha conversado no começo. Ou, de repente, também o cabelo... Ai, poxa, hoje eu não lavei o cabelo, eu não arrumei o cabelo. Então, tem que prender o cabelo numa reunião por Skype, né? Isso. Ou, gente, até para uma entrevista de emprego. Vou aproveitar, porque... Acontece também. Acontece, hoje em dia, 50% dos processos seletivos da primeira parte são realizados pelo Skype, por uma entrevista online, né? E aí você precisa estar preparada para essa entrevista online. Os mesmos cuidados. Iguaizinhos. Para a entrevista, serão os mesmos cuidados do trabalho em casa. Os homens sempre com uma camisa, né? Às vezes... eu acho tudo mais fácil. O homem ele é mais fácil. O que eu sempre falo, é só cuidar do cabelo, da barba e uma camisa. Isso, já tá tudo ok. A mulher, então, a gente vai repassar, porque isso é sempre bom repassar, né? Detalhe, que eu não me esqueci também. Sempre é importante pra mulher o batom, porque também já te traz aquela lembrança de que eu estou trabalhando, então... Vou colocar um batom. Se você gosta de sombra, de rímel. Ou só um delineador. Eu, por exemplo, só passo um delineador e um batom porque eu gosto, mas todo dia eu não saio de casa. Ou se eu também vou atender em casa, às vezes por um Skype, antes de ir pro escritório ou outro lugar, um batom e um delineador. E todo esse cuidado, ele é interessante porque se você, no período de trabalho, se você precisar atender um cliente, você não vai ter que trocar de roupa. Você já pega a bolsa e sai, já né? Fica muito mais prático. Então, a regrinha é você se vestir como se você estivesse indo pro trabalho. E se vestir de acordo com o teu trabalho. Se você é um profissional mais formal e o teu cliente é formal, você tem que se vestir de uma forma mais formal. Por exemplo, a Érica, o trabalho dela não é tão formal, então ela não precisa estar tão formal para poder atender os clientes também. Eu tenho isso também com os meus clientes de coaching. Às vezes eu atendo um jovem, então eu não preciso ir com de repente uma roupa social. Eu posso ir com uma calça jeans mais escura, uma blusa bonita. Às vezes o cabelo também muda, né? Agora, mais informal. Mais informal. Não quer dizer que você vai atender desleixada. Não, ao contrário, eu vou atender casual, mas elegante. Isso, né? Isso. E aí, por exemplo, poxa, eu vou para uma entrevista, vou para uma entrevista. Aqui no caso tudo bem, posso ir para uma entrevista também. Poxa, vou para uma entrevista, então aí, claro, uma calça social preta, uma camisa. Aí a gente muda o cabelo, às vezes deixa o cabelo um pouco mais liso, né? Faz uma maquiagem com rímel, de repente um blushzinho, né? Um perfume, vamos falar sobre o perfume, a gente já falou. Mas, gente, então vou deixar a Cris falar um pouquinho sobre perfumes. Eu comentei também isso sobre perfumes na feira, porque sempre a etiqueta na regra o menos é mais. Então, equilíbrio. Porque às vezes tem por que perfume? Porque perfume ele é pessoal. De novo entra a regra do outro. E às vezes tem pessoas que tem problema de enxaqueca e quando você tá com enxaqueca, você sente mal-estar com o cheiro. E aí um perfume, que mesmo que ele não seja um perfume ruim, mas por ele estar forte, ele já vai trazer um certo incômodo pro outro. Incômodo pro outro, exatamente. Então não é questão de ser caro ou barato, é questão mesmo de você usar no equilíbrio. De repente pode até nesses dias, se você tem um perfume que você gosta muito, e a gente vai respeitar, né, o gosto de cada um, mas optar por um body splash, que na verdade às vezes são colônias, né, mais amenas, florais, né. As pessoas acham que colocar o perfume mais forte de manhã cedo vai ficar com o cheiro até o final do dia. Mas o que é elegante? Não é você incomodar. Então, se você colocar um perfume muito forte, até porque existe os tipos de perfume que você usa de dia e outros pra noite, por né? Isso que é parfum, né? E eu a parfum. E colônia pro dia, pra poder não incomodar. Aí, se você vai sair à noite, você usa um perfume mais forte. Sim. Mas olha como são dicas assim tão essenciais, né? Que a gente precisa passar
e que a gente precisa ter isso aí já como básico. Isso, como básico. Pra gente atender bem nosso cliente mesmo trabalhando de casa. Isso mesmo. Cris, então deixe seus contatos aqui, né, pro pessoal. A gente tá finalizando o nosso quadro, passou super rápido, a gente tem 35 segundos, olha, meu Deus do céu, hoje o programa voou praticamente, né? Então, para quem ainda não me conhecia, as minhas redes sociais é estilo Cris Corrêa, tanto no Instagram como no Facebook. O meu e-mail é criscorreia@estilocriscorreia.com.br e o meu telefone pode dar também? Pode, claro. E o meu telefone 11 São Paulo 98015 1281. Então tá bom, pessoal. Então a gente tá fechando mais um programa hoje, Check-up de Carreira. A gente concedeu algumas dicas de como trabalhar em casa e como usar a etiqueta profissional e pessoal para isso, né? Para atender bem o seu futuro cliente ou já atender o seu cliente. Hoje começaram as inscrições da segunda-feira de empregos do Check-up de Carreira. A gente vai deixar aqui o Simpla, que é o link na nossa timeline. Então a gente espera por você. O valor do ingresso é R$15 e a venda oficial vai começar hoje às 15 horas. Então a gente está fechando aqui o programa às 14 e daqui uma horinha